apresenta Entre Irmãos Podcast. A paz do Senhor a todos, estamos com mais um Entre Irmãos Podcast aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesse novo episódio. Nós estamos aqui com um convidado especial, mas não sou eu que vou apresentar ele não. Antes disso, as considerações para vocês, ao longo do episódio. Vocês vão ver que na nossa TV vai estar passando alguns patrocinadores, dentre eles o Adilson Júnior Arte. Você está precisando de alguma arte para sua igreja, qualquer arte visual, pode contar com ele, vai lá no Instagram dele, entre em contato com ele, que ele tem um preço bem legal para você, beleza? Então a gente está aqui e você que está nos acompanhando pela rádio, nós temos também no YouTube. Vai lá no YouTube, Entre Irmãos Podcast, ou no nosso Instagram, que tem os pequenos cortes que a gente faz e coloca lá, que é @entreirmãospodcast22, beleza? Você que também está pelo YouTube sabe que a gente tem a rádio, dá para você ir pelo aplicativo ou pelo site Conquista Web, beleza? Eu não vou apresentar, eu sou o Vitor Paz, quem vai apresentar o convidado de hoje é meu irmão Felipe Paz, fica à vontade. Pode ser, gente, eu sou o Felipe Paz, hoje a gente tem um convidado especial, ele que é pregador, pastor, Juliano Almeida. Meu amigo, seja bem-vindo ao podcast Entre Irmãos. Bom dia, eu estava falando e estou aqui cumprimentando, né? Então a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Alegria muito grande estar aqui com vocês, Felipe, Vitor. A gente já não estamos assim pessoalmente juntos há tem muito tempo e vim aqui estar nesse programa com vocês é uma grande satisfação, eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Glória a Deus. Vamos começar esse bate-papo, porque eu acho que hoje tem assunto para render. Pastor Juliano, vamos começar a falar aí a respeito da sua convenção, que a gente tem curiosidade. Certo. Ver o pastor Juliano pregando, mas um dia você começou. Sim. E como que foi esse início aí dessa caminhada sua? Como que você chegou a Cristo na sua vida? Então, eu me converti em março de 2003. Eu estava passando uma situação muito complicada, como na maioria das conversões de todos os cristãos. Aquela velha frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E eu estava passando uma situação muito complicada e fui num culto na igreja aqui na Rua São Silvestre, lá é a igreja Avivamento Pentecostal da Bíblia. Sim. E na época, quem é bem conhecida, né? E na época, quem dirigia aquela igreja é o meu tio, pastor João Ferreira. E ele pregando, eu aceitei a Jesus. E ali eu comecei minha caminhada de fé em 2003, juntamente com ele naquela igreja. Teve algum aspecto, você já vinha criando ao longo... Você tinha quantos anos quando teve Eu teria ali conversão? uns 20 anos, 21 anos no máximo. Teve algum aspecto anterior que veio ao longo dos dias, já vinha queimando algo diferente para você aceitar? Ou foi ali, você, vou na igreja hoje, chegou lá e falou, olha, essa palavra mexeu comigo, e converteu, ou já vinha antes queimando alguma coisa diferente? Então, eu tive o prazer de servir o Senhor na minha adolescência. Aí, quando eu completei meus 15 anos, eu saí da igreja. Então, eu fiquei uma boa parte na igreja. Minha mãe congregava na Metodista Wesleyana em Vitória, em frente ao Parque Moscoso. Uhum. Mas já tinha aquela semente plantada. Aí a gente acabou se afastando, mas em 2013 a gente voltou para a igreja nessa data tão boa de março, que também é até a data do meu aniversário, né? Março. Aí eu já entrou na festa. Voltou, desde então nunca mais saiu. Não. Então, voltou firme. E quando você voltou, começou a ter experiência com Deus, quando surgiu o desejo de pregar a palavra, como é que foi isso daí pra gente? Então, isso é interessante. Eu acredito naquele princípio que só pode se levantar para ensinar quem senta para aprender. Verdade. Isso é verdade. E em 2003, quando eu me converti, a primeira experiência que eu logo tive com o Senhor foi num congresso de jovens no ginásio do Álvares Cabral, que era o congresso da UMADES, que foi que o Marco Feliciano estava pregando. Aí, na ocasião, estava eu, Johnny Ângelo, estava mais o George, que está em Portugal hoje. Sim. Estava, acho que o Reginaldo, um amigo nosso, e o Teté, filho do Mazinho. E a gente estava, nós 5, naquele fervor, tudo novo convertido. A gente tinha se convertido todo mundo na mesma data, praticamente. E fomos para lá. Naquela noite, Deus tomou aquele homem, que um ginásio com quase 20 mil pessoas, mais da metade caiu no chão. Rapaz. De tanta glória, de tanta unção.
Tem um trecho da pregação dele no YouTube desse dia, mais de 100 pastores da Cadeieso, que é a igreja que coordena a Almades, tudo caído no chão. Foi uma glória tremenda. E ali, assim, a gente ficou muito impactado com aquele congresso. E até hoje, todas as pessoas que eu encontro, que a gente entra nesse assunto de Almades, que toca no ano de 2003, recorda desse culto. Porque foi inesquecível. Foi marcante. Marcante, inesquecível. E aí, por exemplo, você tá pegando uma base nova agora. Todo mundo aqui no Primeiro Amor, você vê isso aí. E você acha que você acredita que isso tenha influenciado? Falar, olha, eu quero ser usado assim dessa forma para começar a pregar? Sim. Por meio de um exemplo desse? Foi referência. Foi e é, né? Ele continua pra mim sendo também uma referência muito grande. Tem uma base muito forte. Isso é real. Ele... eu acho interessante essa questão que você mencionou sobre quem quer ensinar tem que sentar para aprender. Sim. E hoje, querendo ou não, infelizmente, tem muita gente que, eu quero falar, mas eu não quero te ouvir. Não estou muito afim de ouvir. Isso é uma problemática muito grande. Ao longo da trajetória na igreja, a gente vê muito isso. Qual as questões prejudiciais que você acredita que pode acarretar muito isso? Por exemplo, a pessoa que só quer falar, mas não quer sentar para ouvir. O que você acha de prejuízo que pode acarretar no ministério dessa pessoa que não quer aprender, nunca quer ser orientado? Então, eu, como disse, em março de 2003, eu retornei à casa do Senhor e passei aquele ano todo ouvindo, procurando aprender. Na época eu não podia participar das reuniões de obreiros, né? Mas eu pedia ao meu tio, falei, tio, deixa eu participar. Ele me perguntou, por que você quer participar? Eu falei, porque eu quero ser um obreiro, eu quero aprender, eu preciso aprender. Aí ele me autorizou, terno ele me emprestou, Bíblia ele me deu, tudo, sapato, tudo. Para mim entrar na reunião como que manda o figurino, né? Todo Sim, já bem equipado. Padrão. E aí eu passei todo aquele ano sendo discipulado, instruído e lendo muita coisa sobre o assunto de pregação. Tanto é que a minha primeira vez que eu preguei uma mensagem no altar foi em 2 de janeiro de 2004. A igreja também era a Igreja Pentecostal da Bíblia, porém, é lá em Bandeirantes. Quem dirigia era o pastor Cláudio Omar. Ele era o pastor lá. E como foi uma data muito marcante para mim, eu lembro até a mensagem que eu preguei, que foi o Salmo 23. E naquela noite, uma mulher aceitou a Jesus. Pensa, primeira pregação, sei que eu falei coisa com coisa, né? Com o Salmo, porque você está muito bem empolgado. Nervoso. Nossa. E aí, então, aquele foi o início do ministério. E aí a gente vem aprendendo, observando. Eu acredito que a gente tem que lembrar que Deus nos deu 2 ouvidos e não 2 bocas. Então tem gente que esquece, pensa que Deus deu ele 2 bocas e não 2 ouvidos. Ou seja, é você falar menos e ouvir mais. Não é o tanto que você fala, é como você fala. É a palavra que você fala. Porque a palavra boa dada ao seu tempo, ela é muito oportuna. Então quando a gente vê hoje o jovem pregador ou no outro ministério cantando, tentando atropelar o tempo, Sim. Lá na frente ele colhe algumas consequências. E isso, assim, é o prejudicial. A gente já viu muito. Já tive a liberdade de sentar com alguns e instruir. O caminho não é esse. Dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer naturalmente. Sim. Porque ninguém pode apagar uma cidade iluminada. Quando chega a tua hora e acabou. Só que a pessoa precisa fazer essa leitura. É o meu tempo? Porque, por exemplo, já tive situações de desejar estar em determinadas igrejas que quem me levou foi o contato. Quem me levou foi um amigo. Não foi Deus que abriu aquela porta. Sim. E ali você ficar naquela igreja gigantesca sem saber o que falar. Diferentemente de quando você chega no tempo de Deus. Quando você chega no tempo de Deus, Deus te honra de uma forma sobrenatural. Então a minha palavra nesse sentido é: aguarde o tempo. Que Deus cria situações para te levar. Ótimo, perfeito.
Perfeito. Enquanto isso, é buscar, se preparar, Isso aí. passar todo o processo. Depois que passar todo o processo, você está preparado. Surge a oportunidade, vai dar certo. Isso aí. Mas se surgiu a oportunidade, você falando, chegou na igreja grande, foi por contato, por amigo. Talvez você não estava preparado ainda. É isso aí. Entendeu? Então, nessa daí, você pode chegar a um lugar desse, se frustrar e, caramba, eu vou voltar para trás. Mas se a gente começa certo, a gente termina certo. Isso aí. Entendeu? E aí, quando você começou a perceber, pastor, que, opa, estou sendo requisitado. Não por querer próprio, mas porque é Deus abrindo portas. Caramba, Deus está me usando e eu estou ministrando, vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo curadas. Como é que foi esse boom para você? Cheguei aqui num ambiente que eu não esperava. Comecei pequeno e cresci um pouco diante das pessoas. É maravilhoso, né? Você ver o seu telefone tocando, suas postagens ganhando peso na internet, gente disputando para ter uma data com você, para te levar para um evento. Igual tem vezes que tem data que tem 3, 4 igrejas querendo a mesma data. Aí você fala, poxa, olha só que interessante. Só que tem que administrar o coração, porque senão você se perde. Isso. Porque a mesma boca que pode te são as mesmas que pode te criticar. Então, eu observo assim, ao longo desses anos pregando, que eu continuo o mesmo. Eu continuo o mesmo brincalhão, embora pareça muito sério. Continuo o mesmo brincalhão, continuo o mesmo amigo. Eu ligo com meus amigos e brinco com eles como que eu brincava desde o início. Não mudei o meu comportamento. É aqui que mora o segredo da vida, você manter o teu coração simples. Porque Jesus é simples. Ele era rei, mas decidiu entrar na cidade e montar no jumentinho, que era um animal de gente Pobre. de pouco valor. Então, assim, é guardar o coração. A história de ministros brasileiros, pregadores, pastores, cantores, já está banhada de exemplos de pessoas que tiveram esse boom no ministério e se perderam. Se perderam com a fama, se perderam com os lauréis, se perderam com os aplausos e deixaram-se ser guiados por isso. E achou assim, agora eu sou a estrela do momento. Como diz a Helena Raquel, eu posso ser sim uma estrela, desde que eu guie as pessoas até Jesus. Excelente. Entendeu? Essa frase é marcante. É marcante. Eu acho incrível toda essa ideia, porque a gente vê, como você disse, está banhada de pessoas que subiram, chegaram num alto nível e caíram, foram esquecidas justamente por isso. Sim. E tem um texto em Provérbios que fala que assim como a prata é provada pelo crisol e o ouro é provado pelo fogo, o homem ele é provado pelo elogio que recebe. Sim. Então, você vai jogando muito elogio, vai enchendo o ego e a pessoa começa a achar, eu sou o super-homem aqui do ministério, eu sou o super crente, eu sou o super crente. Verdade. Aí a tendência, eu acho que encaixa muito sobre a maneira como a gente começa ouvindo e aprendendo para depois passar, isso eu acho que é algo que não pode se perder. Porque a gente pode ouvir o quanto que for. Vai chegar um momento que a gente quer transmitir, mas tem que permanecer ouvindo. Aí só que tem as pessoas quando vão sendo infladas dessa forma, o ego vai enchendo, que aí fala, não, eu cheguei no momento que eu só falo. Eu não quero ser ouvido mais. Não escuto. Isso Ouvir. é bem prejudicial. E jogando nesse panorama aqui, uma coisa que eu vejo muito acontece início de ministério. Você teve um tempo que eu acredito que as igrejas que você ia pregar era a igreja mais simples. Você tava ali 10 irmãozinhos, 20 irmãozinhos, chegou 30, você fala, meu Deus, isso aqui é Gideões, isso aqui. E depois você chega num princípio que você está numa igreja que tem, sei lá, 300 pessoas para mais, muito mais. O que você acha que essas igrejas, as primeiras, onde tinha lá 10, 20 pessoas, a importância de ter pregado ali, de ter aprendido ali, qual a importância disso para o seu ministério hoje, que você prega, sei lá, acredito que para 1.000 pessoas, centenas, milhares de pessoas? É muito importante, Vitor. Haja visto que tudo tem um começo. Quem é fiel no pouco, no muito Deus também coloca.
E o que acontece? Hoje, o pastor Juliano, na mesma intensidade que há anos atrás eu pregava para 2 crentes, 3 crentes da igreja que eu pastoreava, é a mesma intensidade que eu prego hoje para 1.000 pessoas no culto de domingo na minha igreja. O mesmo fervor. Eu já vi gente assim, chegar no culto, já vi pregador, que ele prega a mensagem conforme o número de pessoas que tem. O pastor Felipe me liga. Ô, meu irmão, tua igreja tem quantos membros? Olha a pergunta que a gente já recebeu. Opa. Então você vê que o interesse do cara não é compartilhar o evangelho. Tanto é que Jesus pregou uma das maiores mensagens numa madrugada para um homem, Nicodemos. Então, assim, hoje a mesma intensidade que eu pregava... Isso é uma essência, né? Pregar uma mesma intensidade. É isso aí. Isso não é você forçar uma pessoa que você não é, é o que você é. Essência é o que você é. Então você, independente do público que esteja, você dá o seu melhor. E a gente sempre, nas nossas reuniões com o pessoal do louvor, os demais pastores, a gente sempre conversa. Suba no altar para pregar, mas não vinculada ao público, o número de pessoas. Tira essa questão da numerologia. Sim. Pastor que fica atrás de numerologia, ele fica louco. Por quê? Porque ele está atrás de mais de resultados do que alimentar um rebanho. Isso não é o propósito. Não é o propósito. Não é o propósito. Então, quando a gente conversa esse assunto, é porque a gente quer dar uma instrução. Sobe aqui em cima, dê o seu melhor. Pregue como tivesse 1 milhão de pessoas ou uma pessoa, pregue com a mesma intensidade. Mesma autoridade. Mesma autoridade. É como aqui, nós estamos aqui, nós 3 e o rapaz do estúdio. E a gente está aqui. Só que a gente tem que ter a noção que tem milhares de gente que está nos ouvindo. Com certeza. Que vai ser impactado. Sim. Então a gente tem que ter essa visão, porque senão você acaba se perdendo. E a ideia é pregar com a mesma intensidade. Senão acontece até uma limitação do evangelho. Eu estou acreditando que mas espera aí, o evangelho ele só tem poder para 1.000 pessoas, não tem poder para 10? Como assim? Tá É como se eu limitasse. O evangelho a essa questão de quantidade de pessoas. Tem um texto que eu gosto bastante lá em Hebreus, que ele fala que durante vários dias vinham vários sacerdotes e faziam vários sacrifícios, só que não serviam de nada. Só que vindo um Cristo, sendo o único sacerdote, o sacrifício foi perfeito. Aí você vê, por meio dessa ideia, você tira que Cristo não está importando muito com quantidade, é mais a qualidade do que ser sacrificado. E isso fez com que o sacrifício fosse perfeito, a qualidade. Então, tem até mesmo um vínculo da igreja. Às vezes, eu vou numa igreja e a igrejinha aqui, dos irmãos mesmo, nem necessariamente eu vou pregar. Eu chego aqui na igreja, 10 pessoas, então vou ficar mais sentado, não vou dar um glória, não vou dar muito lugar. As pessoas também têm isso na própria igreja, de qualificar a adoração dele de acordo com o tanto de gente que tem. Isso também é prejudicial. Totalmente prejudicial. E dentro dessa sua caminhada, pastor, teve um momento de cansei. Porque cansar, esse dia até preguei uma mensagem sobre Eleazar. Eleazar é um camarada que vai lutar, tem uma espada na mão, de tanto lutar, ele cansa, mas a espada não sai da mão. Não é que cansar é ruim, faz parte, a gente é ser humano, uma hora a gente cansa, pastorear cansa, pregar cansa, liderar cansa. Teve um momento que você, acho que eu estou muito cansado disso. Teve um momento, não Sim. Cansado não é parado. Não é parado. Sim. São 2 coisas distintas. Cansar, cansa. Por isso se faz necessário, principalmente a gente, pastores da nova geração, ter na nossa programação anual o que os nossos pais na fé não colocaram. Porque na cabeça deles era pecado. O quê? As férias pastorais. Rapaz. O pastor precisa tirar as férias. Não adianta o pastor ganhar o rebanho e perder a família. Tempo com família é tudo. Por exemplo, eu saio do culto, minha filha já quer montar nas minhas costas, quer brincar. Aí eu vou ficar aqui ranzinza com ela porque alguém na igreja me aborreceu? Não, é o tempo da minha filha, é o tempo da minha esposa, é o tempo com a minha casa, onde a gente ora, a gente ri, rola no chão. Então, assim, cansaço, todo pastor cansa. Aí se faz necessário
o cara ter uma noção dessa avaliação Uhum. própria, pessoal, de que é preciso dar um tempo, dividir as tarefas, fazer uma agenda semanal, quinzenal, distribuir o púlpito para os outros pastores também pregar, para que ele possa recuperar. Porque quando a caixa esvazia a água, a água vai embora, ela precisa repor. Sim. E o pastor não é só dar. E é aqui que está o segredo. É quando ele também permite ser pastoreado. A pergunta que eu faço, eu tenho feito a alguns colegas: quem pastoreia o seu coração? A quem você pede conselho? Um dos erros de Sansão foi não bater continência para ninguém. Quem te pastoreia? Ah, mas eu sou pastor, sou supra-sumo da igreja. Ok. Sou presidente da igreja. Ok. Mas quem te pastoreia? A quem você pede conselho? A quem você confessa algumas fraquezas? Porque quem confessa fraqueza não confessa pecado. É, isso aí. Quem confessa fraqueza não confessa pecado. Então, quem te pastoreia? Então, acredito que todo pastor passa por esse staff emocional, físico, e que precisa entender que ele é um ser humano. Você põe o carro para fazer reparos. Você põe o telefone para fazer reparos. O próprio aparelho te manda a mensagem: tem que atualizar. Tá desatualizado. Né? E o pastor entende quando... Só que às vezes assim, ele fica detido dentro de um princípio. Eu não posso mostrar fraqueza para a igreja. Eu não posso demonstrar que eu não estou legal. Não, mas Jesus chorou na presença dos discípulos. Revelou o lado humano dele. É. Porque o pastor não é um super ungido. Não é um robô ali. Não é um robô. Ele é um homem. A esposa do pastor é uma mulher, um ser humano. Os filhos são seres humanos. Então, respondendo, Felipe, sim, teve um momento que eu falei: não, agora não dá. Agendas que vinham, eu falei: não posso atender, não dá para atender. Porque é hora de você entrar no quarto, descansar, dormir um bom sono, tomar um bom café. Eu gosto de um bom café. Tomar um bom café, sair com os amigos, sair com a família. Para quê? Para você contemplar as coisas. Jesus, ele fazia isso. Olhava para os lírios do campo e dizia: eles não, nem Salomão se vestiu como eles. Olhava para as árvores e via: não planta, não colhe e ainda é alimentada. Então ele começava a fazer uma leitura, rebobinava o seu espírito, ganhava força, continuava a caminhada. Então todo ministro passa por isso. Só que cansaço não é estar parado. Isso aí, É pode por isso que estava com a espada na mão. A Bíblia fala Pode que a cansar, espada só ela larga. Não saía. não saía da mão dele. Isso aí. Com a Se a pegada. espada sai da mão dele e alguém vem lutar com ele, ele morre. É. Mas mesmo cansado com a espada na mão, ele tem com que se defender. Sim. E com que atacar o adversário. Hoje você é pastor da igreja. Você é pastor da igreja? Não, hoje eu só Você é o quê? auxilio meu pai. É? Eu mais prego fora que Ele é fominha, ele é fominha. Ele é fominha. Mas então, já aproveitando aqui a oportunidade, eu sei que tem uma imensidão de gente que está nos ouvindo, com certeza. coloca na agenda de vocês as férias. Não negocia. E outra, quando viajar, não marca Não marca Não marca agenda. Não marca agenda. Não, e isso aí fica até algo... É uma oportunidade, rapaz. Marcar agenda, né? Não, ó, mas tem gente igual... Se vamos supor, tá pastoreando, marcou uma viagem com a família, aí chega lá na viagem, alguém última fala: que eu rapaz, vamos fiz, pregar. Ele vai pregar. É? Ele marca de pregar. Qual é o nome da esposa? Na férias. Gabriela. Gabriela, recebe aí, hein? Rapaz. Mas uma coisa que é muito interessante nisso aí é que eu quero cuidar do rebanho, tenho que cuidar do rebanho e às vezes acaba esquecendo a família. E se caso acontecer de perder a família, ele perde o rebanho. Certamente por consequência, né? Sim. Perdi o rebanho, vai perder. Perdeu a família, vai perder o rebanho. Tem que saber primeiro governar o lar. Se não é um sacerdote de casa, você não consegue ser um sacerdote de uma igreja, né? Mas entrando nessa ideia aí de cansaço, de não parar e tudo mais, tem momentos que, querendo ou não, mas vai vir aquela revitalização. Sim. E a gente ficou sabendo aí, até o Johnny Ângelo comentou um pedaço de um testemunho
sobre um rapaz que entrou na igreja e ele saiu de lá levantando a cadeira de roda. Isso, com certeza, Deus te usando dessa maneira, é um momento de revitalização maravilhoso. Sim. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Então, ainda sobre esse assunto de cansar, cansar é uma coisa, né? Desistir é outra coisa. Totalmente diferente. É desistir quando um cara fala assim, ó, não quero mais pregar, não quero mais pastorear, tô abrindo mão do ministério. Aí já é outra história. Aí, perigoso. Agora, voltando a esse assunto dessa cura, foi num período assim, muito bacana do ministério. A gente fazia uma campanha nas quinta-feira e dava muita gente, muita. E aí a galera mergulhada no monte, na oração, no jejum. O Johnny Ângelo, a gente é parceiro de oração de muitos anos. Na minha casa, antes da minha mãe bater a laje lá, a única parte que tinha laje era o banheiro. Então a gente subia pelo muro, porque tinha 2 pilastras e a caixa d'água ficava em cima. Então ficava tipo um porãozinho. Sim. Então a gente subia no muro do vizinho para subir no banheiro de casa, para ficar debaixo ali, passar o dia todo orando e lendo Bíblia. Então a gente tem essa pegada de oração já há muitos anos. E o que ocorre? A gente estava numa intensidade de clamor muito grande e chegou e pedindo unção para cura, né? Sim. E chegou esse cidadão no culto com a cadeira de roda e ele tinha sofrido um acidente, pelo quadro clínico, ele passaria muito tempo naquela cadeira de roda. E aí começamos a orar. E o cara que entrou na igreja arrastado numa cadeira de roda, saiu com ela erguida. Tem uma foto na sua rede social. Fizemos uma foto. Aquele dia foi para mim inesquecível. Essa experiência para mim foi marcante, de cura, e uma que também eu vivi em Rondônia. Eu estava pregando num patrimônio, lá eles falam patrimônio, né? Pequena cidade. Num domingo pela manhã, eu pregava Lucas 8, 41 ao 42, da mulher do fluxo de sangue. E aí, eu notei que ao meu lado esquerdo tinha uma mulher branca, e ela estava muito vermelha de tanto chorar. E chorando, isso já tinha uns 40 minutos que eu estava pregando. E aí eu tô olhando ela chorando, eu chamei um obreiro. E falei assim, pergunta àquela mulher, por que ela chora e passa a mão no rosto daquela criança? Aí o rapaz foi lá e perguntou, por que ela estava chorando e alisando o rosto da criança? Ela foi e falou que eu era cega de nascença, nunca tinha visto o rosto do meu filho. Agora estou vendo. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu contei esse testemunho, Felipe, no patrimônio tinha sempre tem uns brabos, né? Os camaradas que é brabo. E esse brabo tava no culto, um coroa, chapéuzão, bigodão. Ele e a turma dele. Quando eu comecei a gritar que a cega tava enxergando e que ela era uma mulher da comunidade, o cara com os capangas e tudo aceitou Jesus. Glória a Deus. Que dia foi inesquecível, cara. Rapaz, ó, e a Só de lembrar, experiência. Aleluia. Experiência. A gente entra num ponto que é muito, até, Glória a Deus. talvez delicado, que já eu, pelo menos, talvez eu esteja numa bolha e eu preciso sair dela para ver, ou talvez seja o âmbito geral. Mas eu não vejo tanto quanto, por exemplo, você já deve ter vivido, quanto os mais antigos eles contam de experiências com Deus, eu não vejo mais tanto hoje. É a mesma coisa ou você acredita também que tem essa mudança? E por quê? Se tem essa mudança, por que você acredita que mudou assim, não se vê mais tanto quanto antes? Antigamente o povo assim parecia que estava mais sensível às coisas de Deus. E a gente passou num processo que quase que entramos num congelamento espiritual, ao ponto que as igrejas não estavam com aquele fervor. Mas você percebe que hoje, culto de doutrina, o fogo está pegando. Eu creio que essa chama está voltando. Reacendendo. Eu tô indo em alguns lugares essa semana, tive uma experiência maravilhosa de pregar no culto ali no Botânico Pastor Adalto. Aleluia. Umas 5 pessoas foram curadas, testemunharam na hora, não conseguia levantar o braço. Então eu estou percebendo que o povo está voltando isso daí. E eu creio que essa chama está reacendendo.
Ó, eu tava em São Mateus agora no sábado pregando, e era numa vigília, meia-noite pancada. Aí entra uma mulher com um bustier, com os peitos mostrando, e com a saia curtinha. E no final da pregação ela começou a chorar. Quando eu acabei de pregar, ela foi e falou assim: eu quero aceitar Jesus. E eu posso dar um testemunho? E pegou no microfone. Rapaz. Aí eu falei assim, avaliei ela pelo aspecto que ela estava. Falei, para você pegar o microfone e falar alguma coisa, o pastor, o dirigente da vigília tem que autorizar. E o pastor falou assim, não está autorizado, dá o microfone para ela. Ela pegou o microfone e começou a falar assim: eu era ministro de louvor. Eu estava afastada da igreja. Mas eu estava aqui num bar, porque a roupa que eu tô é roupa de mulher que vai para bar. E eu estava no bar, e esse louvor que tá cantando aqui, estava indo no bar onde que eu estava. Eu não conseguia ouvir a música do bar. Eu só estou ouvindo o louvor. E eu estou ouvindo a pregação do pastor que está dizendo que a Noemi voltou para Belém. E eu falei, eu não posso mais ficar nesse bar. Eu tenho que voltar para Belém. Voltou para a igreja. Naquela noite deu Jesus. E esse acontecimento é um acontecimento que eu já ouvi no passado. Entendeu? Sim. E eu, particularmente, eu cresci ouvindo história do meu pai. Você conhece o canal? Um abraço. Oramos muito no monte com ele. Carregou a gente. Eu cresci ouvindo história dele. Câncer, pessoas com leucemia, com várias doenças sendo curadas. E eu, hoje, dessa nova geração, que eu oro, Senhor, eu não quero viver a experiência que meu pai teve. A experiência dele é dele. Eu quero viver as minhas experiências. E tem muita gente que se encosta na experiência dos outros. Fulana, Juliana, aquele dia pregou lá, a cadeira de roda levantou. Não, mas a experiência do Juliano foi. Agora é a sua experiência. Sim. Isso é bom a gente passar para essa nova geração, porque tá vindo muita gente nova por aí. Sim. Então essa gente nova tem que já crescer, já com uma direção. E se você tem uma dica para dar para esse povo que está começando aí, o ministério agora, que quer vivenciar essas experiências aí? Tenho. Por favor. A dica que eu daria para quem está começando o ministério é: ouça mais. Pegue alguém como referência, principalmente o pastor local. Com certeza, você conhece. Porque não adianta o cara... eu me espelho no pregador, no exemplo, um congresso que muito a gente fala, Gideões. Eu me espelho num pregador dos Gideões. Tenho ele como referência. Ok, mas quem te pastoreia é o pastor local. Isso aí. Ele que sabe da tua necessidade. Você caiu num vale de enfermidade. Quem vai te visitar? Não é o pregador dos Gideões, é o teu pastor local. Então, a primeira referência, no meu ver, é o pastor local. Se aquele pastor que me pastoreia não me inspira, porque eu estou ali. Ponto. Então, pastor local. Aí depois você começa a ter outras referências. Por exemplo, eu amo muito Silas, Josué Brandão, Gilmar, Feliciano, obviamente, mas o pastor principal que me pastoreia é o pastor Vitor Hugo. Eu sento para ouvi-lo, eu pulo, adoro, choro, oferto quando ele está pregando. Então, assim, a dica que eu dou, tenha como referência principal o teu pastor local, e depois você escolhe, não muita gente. Então você faz aquela salada mista na cabeça e acaba, né? Às vezes cada um tem uma ideia. Nerido, assim, olha, falou isso numa mensagem dele. Eu não sou referência para você. Isso aí. Quando ele falou inicialmente, assusta, né? Como assim você não é referência? Não, quem tem que ser referência para você é o seu pastor, é o seu líder, é quem está próximo. Porque quem está próximo, você tem contato. Pregador de longe, você pode admirar? Pode, mas ele está longe. É o que você falou, na hora de orar ali, quem vai orar é o seu pastor, é o seu líder. Você conhece o Jeremias Pereira, pastor Jeremias Pereira da 8ª Presbiteriana de BH? Não. Cara, mas, procura ele. Ele fala assim: ô, gente boa, eu trago aqui os famosos, mas os famosos não te pastoreiam, não. Quando tu morrer, gente boa. Quem vai fazer o seu velório? Vai ser eu, gente boa. Cara, ele é sensacional. Mas Vou te mandar uns vídeos dele pra você. É bem real. Porque quem tá ali te acompanhando, só necessidade. Aconteceu um negócio da minha família, você vai lá no famoso, vou ligar aqui pro Marcos Feliciano. Ô, Marcos Feliciano, olha meu casamento. Olha meu casamento, que minha esposa tá chateada comigo. Me dá uma conselho. Ô, Cláudio Duarte, você que é bom nessa área aí, não tem como. Você é o pastor que tá ali, pô, te ajudando, te
te ouvindo, né? coordenando sua vida. Então a Isso dica principal é essa. Ouvir o pastor local. Tem que ouvir, cara. Para iniciar, né? Para iniciar. E agora eu quero pedir quero fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Certo. Eu já vi algumas ministrações e eu tenho um apreço muito grande pela palavra do pastor. Deus te usa de uma maneira muito tremenda, muito forte e de uma maneira também inteligente, né? Que também tem que ter conhecimento. Qual é a base que você faz para elaborar um sermão? Felipe, é uma pergunta que eu recebo de muita gente. Para te falar a verdade, pouquíssimas são as vezes que eu vou para um culto sabendo que eu vou pregar. Às vezes é mais no momento. Eu estava no congresso agora de jovens em Boa Sorte. O Johnny Anjo estava comigo. Eu vi. Você viu? O negócio pegou lá. Nossa, não consegui terminar de pregar. Foi uma glória que tomou. E assim, eu venho, lógico, eu vou pro culto pensando numa palavra. Mas assim, no momento, praticamente mesmo no momento. Mas hoje, como é que eu faço para poder elaborar? Como é que Deus me dá as mensagens? Eu fui professor de teologia durante muitos anos, no básico, no médio. Então, com esse tempo de estudo que eu já tive e ainda tenho, que as horas aplicadas na oração e na leitura, eu peguei por base aquela frase de Paulo para Timóteo, para ele aplicar o tempo dele, para que o aproveitamento dele com as Escrituras seja manifesto a outros. Então, como é que eu faço hoje? Eu estou lendo um texto, eu vi que gritou, falou, destacou, pulou um texto para mim, eu pego aquele texto, eu vou estudar o contexto, o porquê que ele escreveu aquele assunto, para me entender. Quando eu entendo, eu começo a fazer algumas observações e vou pregar. Mas assim, o método que eu mais utilizo nas minhas pregações são, ou é o temático, quando eu pego um tema e desenvolvo, ou da biografia do personagem. Eu amo estudar a história de cada personagem da Bíblia. E aí fica até num ponto que você consegue entender melhor as falas dele. Por exemplo, sabe, estudar um pouco sobre Paulo. Mas espera aí, onde Paulo nasceu? Tem um pastor, acho que é Carvalho Júnior, isso. Ele fala numa aula dele sobre Paulo e uma referência, ele dá uma referência de um texto, não me lembro exatamente qual é a referência do texto, mas ele transfere essa base que Paulo usa pelo o nascimento dele, onde ele nasceu, tinha ali um poeta que era muito bem conhecido, e esse poeta tem uma frase que é marcante, um poema dele que é marcante, e Paulo meio que reutiliza essa mesma ideia para aplicar num texto que ele usa. Então, a gente aprendendo dessa forma, consegue entender melhor. Poxa, Paulo fala isso porque ele era assim e tudo mais. Mas uma coisa que eu consegui entender que a base principal para manter o sermão é a busca pelo conhecimento. Sim. Aí você desenvolve, por exemplo, já teve ocasiões de eu montar um sermão como monta um quebra-cabeça. Uma coisa aqui, aí eu anoto. Lá na frente eu recebo outro negócio, anoto. Faço observação da vida cotidiana, anoto. Então, assim, aí eu vou observando. Daqui a pouco eu monto, sento, eu vou montando. Você vai encaixando as peças. Aí vou lendo, prego para mim ali, releio, para memorizar. E um ponto é nunca deixar de ler. Nunca. Sempre um contato com a Bíblia. Sempre. O que eu vejo muito... E ouvindo outros pregadores. Porque Deus dá grandes mensagens pra gente. Ouvindo também. Ouvindo outros pregadores. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. Eu gosto de ouvir. Bastante. E o que eu vejo... Tem muitos amigos pregadores e alguns até novos. Começando aí agora, recente. E tem muitos que só lê quando vai pregar. Nunca vai se desenvolver. Tem mesmo, tem que ter uma vida de devoção à palavra. Sim. Uma vida de contato. É aquilo aí, tô ouvindo uma mensagem. Quantas vezes a gente está no culto, tá ouvindo uma mensagem, você... Opa! A última mensagem que eu fiz, pastor Emerson, lá do Rio Marinho, Oliveira, tava pregando a mensagem lá. Opa, dá para me pegar um negócio aqui. Montei a mensagem tá tendo um efeito muito bom, muito bom. A gente está ganhando algumas almas com ela. Mas por quê? Porque a gente está sempre lendo a Bíblia. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos fará
Lembrar. Mas lembrar de quê? Do que você estudou. Do que estudou. Isso aí. É isso Porque aí. se não estuda... Não tem como. Eu conheço um menino, não vou citar o nome não, né? Mas aí ele... Olha que o pai revela. Olha que o pai revela. Mas ele recebeu uma profecia, né? Olha, Deus vai te usar como um pregador. Aí o menino já ficou, meu Deus, sou eu. Deus me escolheu, vou ser usado como pregador. Aí ficou ali na liderança e com o pastor. Pastor, deixa eu pregar, pastor. Pastor, é pra mim pregar. O profeta falou, então é pra mim pregar, pastor. Aí já ficou naquela animação. O pastor foi olhando, aí chegou um dia que o pastor falou, ó, domingo você prega. Aí o menino ficou naquela, né? Então, eu vou pregar, meu Deus, Deus vai me usar, aí o fogo vai descer. Aí ele chegou, abriu um texto lá, começou a pregar. 5 minutos ele falou, irmãos, é isso. Porque ele não tinha. Aí depois ele contando pra gente, ele falou que, olha, eu não estudei. Achei que Deus... Porque tem irmão que fala que na igreja que Deus entrega a palavra na hora. Aí ele falou, não, se Deus falou que eu vou pregar, vai ser assim, pô. Aí ele chegou lá naquilo. Vai descendo aí, Deus. Aí tentou enrolar um pouquinho, não deu certo. Aí ele falou, pô, eu não estudei. Aí como é que Deus vai te usar, te revelar algo na hora se você não tem uma base? É isso aí. Tem que ter o princípio desse conhecimento. Eu acredito também, o estudo da Bíblia, óbvio, é o mais importante, mas o estudo extra-bíblico, de ler livros que são de conteúdo de cunho cristão, mas porém não necessariamente é uma Bíblia. O curso de teologia, principalmente, porque é muito dito aí, tem muita gente que ainda é contrária a essa ideia. Não, teologia vai fazer você esfriar. Teologia, o que você tem a dizer pra gente sobre isso? Na vida tudo tem um equilíbrio, né? Esse é um princípio para todas as áreas da nossa vida. Uma vez eu conversava com um determinado cristão de uma igreja que tem essa filosofia de vida. Deus dá na hora, que não precisa a gente ler. Aí eu falei assim, mas está escrito que Daniel lia as profecias de Jeremias. Ele estudava as profecias. Pedro, no Novo Testamento, disse que a gente tem que estar apto, preparado para responder com mansidão quem nos perguntar a razão da nossa fé. Como é que você vai defender uma tese por um doutor, por um juiz, de um assunto que você não domina? Por que você é crente? Eu sou crente porque... Você tem Jesus. Porque... É igual a Chiquinha, né? Porque... Não, meu irmão, sou crente por causa... Esse é o plano, salvação, papapá. Mas você tem que ler. A teologia não esfria ninguém, porque você está estudando algo sobre Deus. O que a teologia faz? Ela simplesmente simplifica para a gente poder entender. Exemplo, a nossa Bíblia não tinha capítulos, não tinha as epígrafes, não tinha as divisões. Mas hoje tem, para quê? Para facilitar o entendimento. Simplificar, né? Então, teologia não mata ninguém. O que eu sempre aconselho só tome cuidado onde você vai estudar a teologia. Aí é o ponto. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que aqui é um cano. E eu pego esse copo com água e coloco aqui, certo? Aí a água vai descer pelo cano e vai sair do outro lado. Se o cano estiver limpinho, a água vai sair limpa. E se o cano estiver sujo? Sai sujo. Infelizmente, tem cano em instituições de ensino que está sujo. Sujo pela mente de professores que são secularistas, humanistas, que só estão ali para cumprir uma programação profissional. Aí quando a água da palavra, que é pura, bate aqui, ela sai do outro lado totalmente suja, distorcida. Ou seja, tem gente que entra numa faculdade para poder estudar, num lugar teológico para poder estudar, que flerta com as teologias da prosperidade, que é um mal do nosso século, e sai de lá desviado, sem perspectiva daquilo que realmente tem que ter. Eu conheço algumas pessoas. Hoje, assim, eu fiz para mim uma lista são pouquíssimos professores teológicos que eu indico, dou o número, coloco a minha cara a tapa e falo, pode procurar, porque além de ser um professor, é um cara que tem uma vida com Deus. Essencial. E falta muito disso. É isso aí. O camarada, ele tem um bom ensino, tem um bom estudo, mas não tem vida com Deus. Não tem uma vida de devoção. É isso aí. Não, aqui eu indico esse instituto, por quê? Porque quem ministra lá, eu conheço a história
é um homem que tem uma vida com Deus. Não pega a Bíblia só para poder explicar um assunto, porque no final do mês ele é assalariado pela instituição. Não. Ele tem uma vida com Deus. Vai ensinar algo que está dentro dele. Então, todo cristão, na minha opinião, que vai fazer teologia, antes de matricular-se, procura saber qual é a instituição, senão vai dar ruim. Daqui a pouco chega no púlpito da igreja, onde quer ir local, e fala, a Bíblia, ela não é, ela contém. Nossa. Aí, a palavra de Deus, aí ele isso aí. mata. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso aí. Não, eu já ouvi bastante isso aí. Não dá, né? E, ó, quem costuma falar estufa o peito, ela contém. Ela contém. Aí tem que levantar e pegar o microfone. Irmãozinho, senta aqui, por gentileza. Ouve um pouquinho, aquele assunto de antes, né? Ouve um pouquinho, porque você está falando muito, você está com duas Tem coisas bocas. que é para sala de aula, para você debater, Sim. ponto, não é para o culto. Desenvolver pensamento, né? A ideia Isso aí, de cara. colocar o nosso... Quando eu parei porque eu tive que fazer outro curso, mas ele permanece. O professor que a gente tinha de teologia, ele costumava dar alguns assuntos para a gente desenvolver pensamento. Até mesmo porque um texto que você pega a Bíblia, para você destrinchar ele, eu acredito que você tenha que pensar. Para um pouco, dá uma raciocinada, tenta entrar lá dentro, vamos trocar uma ideia aqui, ver o posicionamento de cada um, que aí a gente vai chegar em algum denominador comum, ou se não chegar, beleza, a gente pelo menos pensou aqui, botou a cabeça para funcionar. Isso daí é excelente, só que no final ele sempre falava, olha, gente, isso aqui não é uma coisa que você vai chegar na igreja pregar. Isso aí. Não é uma coisa que você vai chegar, vai falar para o povo, porque o povo pode, querendo ou não, escandalizar. Aí, só que tem gente que quer, eu quero ser polêmico, né? Isso aí é prejudicial para o evangelho, né? O evangelho, ele age de forma simples. Eu nem achava que isso é uma coisa, quando o galo canta lá, a palavra galo ali é galinho, né? Que não é um galo especificamente, é uma buzina que era tocada. Eu falei isso para alguns irmãos, aí eu já vi, não, você tá errado, não sei o que lá. Aí eu, então já percebi que eu não posso passar qualquer informação para qualquer tipo de pessoa. Sei. E é uma informação tão simples, né? Não, é uma buzina que tinha um nome, galinho, que não era especificamente o galo, o cocoricó lá, o animal, não era. E o animal até impuro, não podia nem estar ali, né? Isso aí. Aí se escandalizaram, então eu não falo. Tem coisa que fica para sala de aula e tem coisa que, sim, a gente filtra bem para jogar, para usar no altar, para pregar para uma pessoa. Tem que fazer esse filtro. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Pastor, a gente está chegando no final. Antes a gente vai fazer um jogo de palavras contigo. Eu vou falar uma palavra, o Vitor vai falar outra. E você vai definindo o que essas palavras simbolizam para o Senhor. Vamos lá? Fechou. Vamos lá. Pregação. Para mim é tudo. Pregação para mim é compartilhar as boas novas. E pregação para mim é o poder de Deus. É a manifestação da graça de Deus através do Evangelho. Evangelho. Evangelho para mim é a demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus. As boas novas de salvação ao pecador que estava perdido. Cruz. Cruz é a mensagem que nos leva de volta para casa. Conta-se a história que o menino estava perdido na cidade. Ele abraçou um policial, o policial falou com ele assim, está perdido? Ele falou assim, estou. Como é que você faz para voltar para sua casa? Ele falou assim, me mostra a cruz, que eu acho o caminho de casa. A cruz era a referência para chegar na rua da casa dele. E, para finalizar, a graça. A graça não é hipergraça, não é também a supergraça. A graça, ela é a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. É quando Deus nos dá aquilo que a gente nem merecia. A gente merecia uma coisa, Deus nos dá outra. Exemplo de graça para mim, no Antigo Testamento, que me apaixona, é a história da Moabita, da Ruth, que estava viúva, que estava fadada a ficar na terra dela, com os deuses dela, mas entrou em Belém e acabou entrando na genealogia do Cristo. Olha que doideira. É a graça. É a Ela graça. não merece. Mas recebeu. Mas recebeu. Que benção, pastor. Ó, proveitoso. Eu tô saindo daqui edificado. Com certeza. Sem dúvida. Passou rápido, né? E não, passa rápido voando. E sem dúvida, não é só porque o pastor tá aqui, mas eu tô edificado. Tô levando muito aprendizado para casa. Graças a Deus. Mas antes da gente fechar o episódio, eu queria que o senhor desse algum conselho para a nossa geração.
Eu, por exemplo, sou novo, estou iniciando agora a questão de pregação, ministério, estou começando agora. Queria que aconselhasse, eu quero um conselho do pastor para a nossa geração, no geral. Em qualquer ponto que você quiser tocar sobre a nossa geração, pode aconselhar a gente. Vamos lá. Primeiro que você tem um pai que é um homem de Deus. Né? Vocês têm um pai que é um homem de Deus. Sim. Um cara que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo pelos montes para orar. E me lembro que uma vez tinha aquele negócio da acender ali, né? A brasinha. A brasinha. Johnny Anjo vai lembrar disso. Teve um formigueiro que pegou, acendeu. Aí quando gritaram, não, o formigueiro tá pegando fogo. Ele pulou de zóio em cima. Cadê? Então, assim, vocês têm um pai que é um homem de Deus. A mãe de vocês também é uma santa mulher de Deus. Aqui eu também respeito muito, muito, muito mesmo. Então, qual é o conselho que eu daria para a geração que está começando? Eu ouvia muita gente e andei com gente desnecessárias e que me trouxe um certo prejuízo. Então, seja seletivo. Você pode ser amigo de todos, mas não precisa caminhar com todos. Então, primeiro, seja seletivo. Escolha algumas pessoas específicas, em áreas específicas. Na área do casamento, quem te pastoreia? Quem você ouve? Na área de finanças, quem você ouve? Na área de ministério, quem você ouve? Na área profissional, quem você ouve? Selecione pessoas por áreas da sua vida para que você possa ter esse mentor. Ninguém caminha sem dar mão a ninguém. Então, eu penso, eu vivo a minha vida assim. Eu entendo que isso é uma chave para a gente se desenvolver. Segundo, é entender que Deus não age só em série. Deus está fazendo coisas no Brasil que nós não temos noção. Vou dar um exemplo. Questão assim literalmente de jovens que pregam. Hoje tem jovens em determinadas cidades do país com alargador na orelha, cheio de tatuagens, que levam mais de 2.000 jovens para uma praça pública. Não é cantor famoso, não é pregador famoso, não é evento famoso. É um jovem pregando Jesus e um monte de gente aceitando a Cristo. O que eu quero dizer com isso? É entender que Deus está fazendo muito além daquilo que a gente está visualizando. Então não é se fechar. Não, Deus está fazendo na minha igreja, eu vou concentrar na minha igreja. Vai para outros congressos. Faz uma reserva, viaja para outros estados. Por exemplo, agora o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, fez uma conferência Pais e Filhos. Fiquei sabendo. Cara, vai no YouTube, pra você poder assistir. Uma loucura, uma loucura. A gente fez um evento agora, um ano passado, aqui na Matrix. Veio pastores do Brasil inteiro. Mas por que vieram? Aqui nós estamos conversando, para ouvir, para entender que o que Deus está fazendo, Deus não está fazendo só no Rio de Janeiro, que é palco dos grandes avivamentos. Não está fazendo só em São Paulo, não está fazendo só em Santa Catarina, está fazendo também no Espírito Santo. Porque aqui é a terra que Deus nos plantou. Então, se puder, se programe, vai numa conferência fora, vai no outro ambiente, para você ter noção que Deus está fazendo coisas extraordinárias. E quando você vai num ambiente desse, você ouve um pastor de uma outra linguagem, com a outra unção, igual a gente vai a alguns congressos nesse Brasil, você ouve cada experiência, como que os caras estão rompendo, você sai de lá fortalecido. Então esse seria meu segundo conselho. Primeiro, ter esses mentores em áreas específicas. Segundo, você entender que Deus está fazendo algo muito maior do que dentro de um bairro, dentro de uma cidade. Deus está fazendo coisa na nação. Terceiro, manter a simplicidade. Na oração, na leitura bíblica, no relacionamento com os amigos. Não esquecer de onde Deus te tirou. Lembrar sempre da cadeira de roda. Glória a Deus. Né? Graças a Deus. Seria isso aí. Amém. Glória a Deus. Pastor, tem a rede social para alguém? Tem. Eu quero levar esse pastor lá, por mais que você é conhecido. Como que é a rede social lá? Bom, no Facebook tá lá pastor Juliano Almeida. Mas se botar Juliano Almeida vai ser uma mega de Juliano. Um monte. Mas se colocar pastor Juliano Almeida, vai ter minha foto lá.
No Instagram tá @Juliano. Porém, o Juli com 2 I, porque também tem muito Juliano. Ah, tá. 2 I, Juliano Almeida. Aí me localiza lá. Então só entrar em contato. E se falar que veio aqui por causa do podcast, depois a gente marca um açaí para tomar na Praça da Conquista. Glória. Aí sim. É benção. Vamos fazer aquela... Vamos fazer antes da oração, lembrando para vocês aí, comenta aqui o que você achou da entrevista, deixa aí o seu comentário, não deixe de curtir a página, tá bom? Marca algum amigo também, manda lá no zap para edificar a vida dele, porque eu acredito que esse papo foi muito edificante, não só para mim, mas para vocês também, e abençoe a vida de alguém, compartilhe lá pro seu amigo, compartilhe esse conselho para um jovem pregador que está começando, que você conhece, e eu tenho certeza que ele vai ser edificado tanto quanto nós aqui, beleza? Então ajuda a gente aí, que a gente agradece muito. Vamos orar? Amém? Finalizar? Oramos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por esse momento que aqui estivemos. Sim, o nosso Deus. convidado, pastor Juliano. Ó Pai, que essas experiências que foi contadas sirvam para a edificação de vida de muitas pessoas, para quem está me ouvindo ou quem está me vendo. Eu creio que Deus ele tem poder para mudar o quadro da tua situação. Pai, eu profetizo bênçãos espirituais, famílias Sim, restauradas, lares restaurados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Valeu.